Talvez você já tenha ouvido a história de Nelson Mandela, um homem que passou 27 anos preso, grande parte desse tempo em isolamento. Uma cela pequena, silêncio constante, longe da sua família, longe da vida que ele conhecia. Para muitos, aquilo parecia o fim da história dele. Um homem esquecido pelo mundo. Só que Mandela decidiu usar o isolamento como um lugar de formação. Durante esse tempo na prisão, ele leu, estudou, refletiu bastante, fortaleceu sua mente e tratou o próprio coração. Ele mesmo disse que, se saísse da prisão odiando, continuaria preso por dentro. O cárcere não destruiu o Mandela. Pelo contrário, o cárcere o amadureceu. O isolamento o fortaleceu. E quando Mandela saiu da prisão, depois de 27 anos, ele não saiu como um homem quebrado. Ele saiu dali preparado. Pouco tempo depois, aquele homem que havia sido líder do Congresso Nacional Africano, um movimento que lutava contra o apartheid, um regime oficial da África do Sul, que separava pessoas pela cor da pele, esse homem mesmo se tornou o presidente da África do Sul. O homem que eles tentaram silenciar não foi esquecido. O isolamento não foi o fim da história dele. Foi o capítulo que o preparou para algo maior. E agora, eu quero que você perceba como isso se conecta com a Bíblia. Moisés, por exemplo, passou 40 anos isolado no deserto, antes de liderar uma nação inteira. José foi separado da sua família, preso injustamente, esquecido, até que Deus o levantou para governar o Egito. Davi foi isolado nos campos e depois nas cavernas, antes de sentar-se no trono. Tá vendo que o padrão é o mesmo? Antes de Deus exaltar, ele isola. Antes de Deus levantar, ele prepara. Antes do propósito do Senhor se manifestar, muitas vezes virá o deserto. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja rejeição, atraso ou abandono. Talvez seja Deus te preparando, assim como Ele preparou Moisés, José, Davi e até homens da história como o Nelson Mandela, que entenderam que o isolamento pode se tornar um lugar de transformação. Se você tem se sentido sozinho ultimamente, como se Deus estivesse te afastando de pessoas e de situações que antes faziam parte da sua vida, que eram parte do seu cotidiano, saiba que isso pode não estar acontecendo por acaso. Muitas vezes, irmãos, o isolamento é a forma que Deus usa para preparar, testar e fortalecer aqueles que Ele escolheu para algo maior. Na Bíblia, todos os grandes homens de Deus passaram por períodos de solidão, antes de serem levantados para cumprir seus propósitos. Como os exemplos que eu dei, Moisés ficou 40 anos no deserto. José foi separado da sua família. Davi passou anos fugindo. E até Jesus precisou enfrentar 40 dias de jejum e tentação no deserto, antes dele começar o seu ministério. Talvez você esteja vivendo isso agora, nesse momento. Mas por que isso acontece? Hoje nós vamos falar sobre 3 razões pelas quais Deus pode estar te isolando. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Que você tenha uma excelente semana. Eu peço que você dê o like nesse vídeo para que mais pessoas que estão passando por momentos de solidão possam ser alcançadas por essa palavra de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você tenha esse momento devocional aqui com a gente todos os dias. Amém? Escreva nos comentários: Deus está me preparando. Declare isso pela fé
E coloque aqui também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós fazemos uma oração aqui, nós oramos uns pelos outros. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Primeira razão pela qual Deus pode estar te isolando. Deus te isola para te preparar. Antes de Deus usar alguém, Ele prepara essa pessoa no oculto. Muitas vezes isso significa separá-la do ambiente em que ela estava acostumada, afastando ela de distrações e influências que poderiam impedir o seu crescimento espiritual. Presta atenção. Moisés cresceu no palácio do Egito, cercado de luxo e de poder. Mas ali naquele ambiente, ele não estava pronto para liderar o povo de Deus. Depois que ele matou um egípcio, Moisés fugiu para o deserto. E ali no deserto, ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. O que parecia um retrocesso era, na verdade, o plano de Deus. Porque foi nesse tempo de solidão que Deus moldou o coração dele, quebrou o seu orgulho e o preparou para ser o libertador de Israel. Outro exemplo, Davi, antes de se tornar rei, passou anos no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Para o mundo, aquilo que Davi fazia parecia um serviço insignificante, mas para Deus era um tempo de aprendizado. Ali, longe dos holofotes, Davi enfrentou leões e ursos, e isso o preparou para derrotar Golias mais tarde. Ali, Davi aprendeu a depender de Deus, a louvar a Ele mesmo na solidão e a fazer o seu trabalho com excelência, mesmo quando ninguém estava vendo. Talvez Deus tenha te colocado em um momento de solidão para trabalhar algo dentro de você, sabe? Ele pode estar te ensinando a confiar mais nele, a desenvolver a sua fé, a se fortalecer para o que está por vir. O isolamento não significa que Deus esteja te rejeitando, te abandonando. Como eu disse, Ele pode estar te preparando. Quando Deus te separa, Ele também está te protegendo de distrações que poderiam te desviar do propósito dele. Ele está te ensinando a ouvir a voz dele com mais clareza, sem o barulho do mundo ao seu redor. Ele está te moldando no oculto, para que quando chegar a hora, você esteja pronto para aquilo que ele preparou para você. Segunda razão, Deus isola para te provar. Outro motivo pelo qual Deus permite o isolamento é para testar o nosso coração. Quando nós estamos cercados de pessoas, muitas vezes nós nos apoiamos nelas. Mas quando estamos sozinhos, nós precisamos aprender a confiar somente em Deus. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e ele passou anos longe da sua família, preso injustamente, esquecido por muitos. Mas mesmo ali naquela solidão, José permaneceu fiel. Ele poderia até ter se revoltado contra Deus, poderia ter cedido à tentação da esposa de Potifar, mas ele escolheu se manter íntegro. E foi exatamente essa integridade no isolamento que levou José ao palácio do faraó. O mesmo aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Não havia ninguém ali para incentivar Jesus ou para apoiá-lo. Foi ali, no isolamento, que ele mostrou a sua força espiritual e venceu a tentação através da palavra de Deus. Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele era um gigante. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se ninguém se importasse com você? Esse talvez possa ser o seu teste. A questão não é se você está sozinho, mas o que você faz com essa solidão. Você vai ficar reclamando ou você vai usar esse tempo para crescer espiritualmente?
O isolamento revela quem você realmente é. Quando não há ninguém te vendo, te aplaudindo, quando não tem ninguém te cobrando, você continua sendo fiel? Você continua orando? Você continua buscando a Deus? Como é o seu comportamento quando você está sozinho? Você desiste? Eu quero que você saiba o seguinte: Deus está te observando. Ele quer ver se você vai permanecer firme, mesmo quando parece que ele está distante. Ele quer ver se você vai confiar nele, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário, mesmo quando as condições não estão favoráveis para você. Terceira razão: Deus te isola para te separar do mundo. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos separa, nos isola, porque nós estamos cercados por pessoas ou até por influências que não fazem parte do propósito dele para a nossa vida. Davi foi ungido rei quando ele ainda era um jovem pastor, mas antes dele assumir o trono, Davi precisou fugir do rei Saul e se esconder em cavernas. Aquele isolamento de Davi não era um castigo, era um livramento. Se Davi tivesse permanecido no palácio, Saul poderia tê-lo matado. Deus afastou Davi para protegê-lo, para preservar o propósito que havia sobre a vida dele. Tá vendo? Às vezes Deus vai nos afastar de amizades, de relacionamentos ou até de ambientes que podem nos prejudicar espiritualmente. Isso pode até doer no momento, mas é a forma de Deus nos proteger. Ele sabe, ele conhece e ele enxerga que certas pessoas ou situações poderiam te desviar do caminho, poderiam enfraquecer a sua fé e te impedir de alcançar o que ele tem para você. Se você sente que Deus está tirando pessoas da sua vida, não tente forçar as coisas, não tenta forçar a amizade. Apenas confie, porque Deus sabe o que está fazendo. Você pode até não entender agora, mas lá na frente você vai ver que foi um livramento. Deus não te afasta de pessoas por crueldade, mas Ele faz isso por amor. Ele te protege daquilo que você não consegue ver. Mas então, você pode estar se perguntando, o que fazer quando Deus te isola? Aproveite esse tempo para buscar mais a presença do Senhor. Use a sua solidão para ler a Bíblia, para orar, para fortalecer a sua fé. Não caia na tentação de voltar para o lugar de onde Deus já tirou você. O diabo vai tentar usar a sua solidão para te desviar, para fazer você sentir que está abandonado, para te fazer voltar para os lugares e para as pessoas que Deus já tirou da sua vida. Mas eu quero que você se lembre o seguinte: o deserto não é o seu fim. O deserto é apenas uma fase. Tenha paciência. O tempo de Deus é perfeito, irmãos. Moisés, José e Davi passaram pelo isolamento antes de serem exaltados. A sua hora também vai chegar. Fique firme, vença as tentações e confie que mesmo a uma aparente solidão, Deus está com você. Ele nunca te abandonou, Ele está trabalhando em você. Ele está te preparando, te provando e te separando para algo maior. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: Deus está me preparando. Amém? Coloque isso com convicção. Deus está me preparando. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora e que tem se sentido sozinha, isolada ou esquecida. Pai, muitos aqui estão passando por momentos difíceis, de solidão, de tristeza, e o coração deles está pesado. Mas eu peço que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, para que elas possam entender que esse isolamento não é abandono,
mas é preparação. Mostra que o Senhor tem algo grande na vida delas, algo que elas ainda não conseguem ver, mas que o Senhor já preparou. A tua palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão sendo provados nesse momento, por aqueles que estão enfrentando tentações nesse período de isolamento, de solidão, por cada pessoa que está sendo tentada a voltar para o lugar de onde o Senhor já a tirou. Ó Pai, dê a ela força para permanecer firme, para resistir ao inimigo e para confiar no Senhor, mesmo que tudo pareça estar contra ela. Eu oro por aqueles que perderam amizades, que tiveram que se afastar de relacionamentos, pelas pessoas que foram separadas daqueles que elas mais amavam. Senhor, consola o coração de cada um. Mostra que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor está nos protegendo e nos preparando para algo maior. Que o Senhor dê paciência a cada um, Pai. Que o Senhor dê fé para esperar no teu tempo. Coloca nesse coração a certeza de que o deserto vai passar e que a promessa vai se cumprir. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou aqui nos comentários, Deus está me preparando. Ó Deus, confirma essa declaração, Pai. Mostra a essas pessoas que o Senhor não as esqueceu, que o Senhor está com elas, que o Senhor vai completar a boa obra que um dia o Senhor começou a fazer. Atenda a cada pedido de oração feito aqui de acordo com a tua vontade e transforma a vida de cada um de uma maneira sobrenatural. É por isso que eu oro e te agradeço, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por um momento de isolamento, saiba que Deus está preparando algo maior na sua vida. Confie nele, creia nele, permaneça fiel e espere no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E se você quer começar esse ano do jeito certo, no centro da vontade do Senhor, eu quero te convidar para adquirir o livro e-book devocional Uma Palavra para Cada Dia do Ano. É um livro online. São 365 devocionais para você ter um momento especial com Deus todos os dias, especialmente nesses momentos de solidão, onde você precisa ouvir a voz de Deus com mais clareza. Eu vou deixar o link aqui para você adquirir por apenas R$ 9,90. O link vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você adquire e recebe imediatamente aí no seu e-mail. Confira também a caixa de spam. Muitas pessoas estão reclamando que não recebem e quando vai olhar, tá lá na caixa de spam. E eu quero aproveitar esse momento para te convidar a dar um passo além na sua caminhada com Deus. Se esse tempo de isolamento tem sido um tempo de questionamentos, um tempo de ajustes, de busca por sentido, talvez Deus esteja te chamando para viver uma transformação mais profunda, sabe? O método Vida Abundante não é apenas um curso, é um caminho de restauração integral. Nele, nós trabalhamos a sua vida espiritual, a vida emocional, a vida sentimental e a vida financeira. Tudo isso à luz da palavra de Deus, com fundamentos bíblicos sólidos, com princípios práticos e aplicações reais para o seu dia a dia. Muitas pessoas chegam até o Vida Abundante cansadas, confusas, feridas, sem saber qual direção tomar. E ali elas descobrem que Deus não apenas quer curá-las, mas Ele quer conduzi-las a uma vida equilibrada, saudável e cheia de propósito. Uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas.
Então, se você sente que Deus está te preparando, se você entende que esse tempo não é o fim, mas um recomeço, eu te convido a caminhar comigo nessa jornada do Método Vida Abundante. O link para você fazer parte está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ore, peça a direção de Deus e, se o Espírito Santo tocar no seu coração, venha viver essa transformação aqui junto com a gente. Porque Deus não te chamou apenas para sobreviver. Deus não te chamou para viver na mediocridade. Ele te chamou para viver uma vida abundante, como Jesus prometeu lá em João capítulo 10, verso 10. Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um momento de isolamento, por um tempo de solidão, alguém que precisa saber que Deus está preparando algo maior para ela, alguém que precisa dessa palavra de esperança. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa e eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão.
Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar
um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo, deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a Tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à Tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia, nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos
para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.